Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia junto com a minha, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos ler o verso 4 e o 5 nesta noite. Enquanto você localiza o texto mencionado, eu quero louvar o nome do Senhor Jesus pelo grande privilégio e oportunidade que o Senhor me concede de eu estar aqui mais uma vez para pregar a sua santa e bendita palavra. Eu louvo a Deus por mais uma vez estar com os irmãos. Alguns que aqui estão, nós convivemos por 3 anos e 9 meses, ou 3 e 3 meses que aqui eu estive. E foi um momento de muita experiência, momento de, na verdade, muito aprendizado. Deus abençoe a vida dos irmãos, os quais eu já conheço e os quais ainda estou conhecendo. Certo é que nós estamos no melhor lugar, nós estamos na presença de Deus, adorando o seu santo nome. Aleluia. Deus abençoe o pastor da igreja, pastor Eric, sua muito digna esposa, sua família, que estão aí fazendo a obra do Senhor nesse lugar. Que Deus continue abençoando, prosperando o servo do Senhor em tudo aquilo que ele tem apresentado diante de Deus. Deus abençoe a vida do presbítero irmão Márcio Nazário, nosso amigo, segundo o pastor da igreja, sua muito digna esposa, sua família. Deus abençoe, é uma alegria poder estar com os irmãos que também a conhecemos já de uma longa data. Ao presbítero irmão Tonho, nosso amigo, colega, obrigado pelo convite, pela confiança. Tonho, esse homem que tem um coração missionário, está aí há muito tempo comprometido já com a obra do Senhor. Aleluia. Os obreiros da casa do Senhor, é um prazer nós estar juntos nessa noite para estar adorando o nome do Senhor. O evangelista irmão Lars, que nos acompanha também, o líder desta região. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 10, o verso é o 4 e o 5, que nós vamos estar fazendo a leitura do texto bíblico nessa noite. Verso 4 e 5. Aleluia. Todos localizaram o texto mencionado? Quem não tem Bíblia, chega perto de alguém que tenha. Vamos estar junto lendo a palavra de Deus. Aleluia. Enquanto eu prego essa palavra, Jesus pode curar você aqui nessa noite se você estiver enfermo. Quantos acreditam nisso aqui? Enquanto essa palavra é pregada, pode haver libertação aqui nessa noite. Pode haver salvação, porque a palavra é poderosa. Aleluia. Queridos, diz a palavra do Senhor assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Pode tomar os vossos assentos, amados irmãos. Queridos irmãos, nós analisando esse texto da palavra do Senhor, e ao olhar o contexto, nós vamos ver que Paulo, ele está escrevendo esta carta, onde Paulo está fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica. Nós vamos entender pela Bíblia Sagrada que na igreja de Corinto havia o povo que Paulo pastoreava, e entre eles alguns judaizantes que na verdade estavam falando sobre a pessoa de Paulo, e por que não dizer denigrindo a imagem de Paulo, e dizendo que Paulo era carnal, dizendo que Paulo até demonstrava autoridade quando estava ausente, mas quando estava presente ele parecia fraco,
quando estava presente, parece que era sem expressão o apóstolo Paulo, a ponto que alguns judaizantes críticos na igreja de Corinto estava desta forma falando contra a pessoa de Paulo. E é o que leva Paulo a escrever esta carta. Nós sabemos que Paulo foi um homem criado aos pés de Gamaliel. Nós sabemos que Paulo foi um homem muito entendido das Escrituras, um homem que, na verdade, Deus lhe deu muita sabedoria. E Paulo, alguns teólogos dizem que fisicamente, a estatura, a presença dele, o seu jeito, enfim, a sua pessoa, na verdade, dizem que Paulo era muito esquisito. Diz que era pequenininho, era manco, era caolho, enfim. Paulo diz que era um homem muito feio, né? Mas porém era um homem cheio do poder de Deus. Aleluia. E aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, está dando esta nota para a igreja, para que a igreja não venha interpretar que ele está, na verdade, usando armas carnais para aquilo que ele está fazendo. E aqui que eu quero pregar, eu não vou me ater no texto propriamente dito, do capítulo 10, mas eu quero pregar nesta noite sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. É esse texto que nos leva a entender sobre a grande batalha espiritual. Perceba que Gênesis 3:15, a palavra do Senhor diz que quando o próprio Deus deu a sentença à serpente, dizendo que o homem, a mulher iria ferir a sua cabeça e esta iria ferir o seu calcanhar. Desde então, nós entramos numa grande batalha espiritual. Não é só nós como crente, é toda a humanidade está envolvido numa grande batalha espiritual. Mas bem-aventurado é quem tem consciência que está envolvido numa batalha espiritual. E mais bem-aventurado ainda é quem se prepara para encarar esta batalha espiritual. Se preparar, porque a batalha ela é real. A batalha, ela existe, queira a pessoa aceitar ou não queira aceitar, a batalha, ela é real. Todos nós, sem exceção, nós lutamos diariamente contra pelo menos 3 inimigos, nós temos que lutar todo dia: a carne, o diabo e o mundo. Esses 3 inimigos, é uma luta constante para a vida do crente. É uma batalha muito travada para nós como cristãos. E todo dia nós temos que lutar contra isso aí. E lutar mesmo, porque senão isso acaba nós derrubando. Isso acaba nós jogando no chão e nós ficamos prostrados sem força para levantar. Então perceba que Paulo, ele está escrevendo esse texto para a igreja de Corinto. Mas eu quero falar nesta noite sobre armas que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, sobre a arma que a igreja tem dada pelo Senhor Jesus. Perceba que o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele vai dizer o seguinte: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os poderes das trevas, os poderes que estão nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que nós temos que lutar constantemente contra muitos demônios, demônios que nós não conseguimos ver, mas eles são reais, demônios que estão nos ares, como diz o apóstolo Pedro, andando ao derredor, a quem eles possam tragar. E a nossa batalha, ela é forte, ela com certeza, ela é muita travada contra esses demônios. E eu vejo Paulo falando isso, dizendo o seguinte, que nós devemos que tomar toda a armadura de Deus, e depois disso nós ficarmos firmes, para que nós possamos resistir o dia mau, diz o apóstolo Paulo. Então perceba que Jesus, ele edificou a sua igreja, e ele não deixou a igreja desarmada, ele deixou arma para a sua igreja.
O Senhor Jesus não deixou a sua igreja para que talvez tentasse ganhar uma batalha, para que, enfim, entrasse numa batalha talvez para vencer. Não, o Senhor, Ele disponibilizou arma para a sua igreja, para que quando a igreja entendesse que esta arma está disponível para a sua igreja, ela vai entrar na batalha, vai ser travada a batalha, mas porém, ela vai sair vitoriosa desta batalha, porque estará usando a arma que o Senhor nos deixou. Aleluia! E eu vejo que Paulo foi um homem que soube usar esta arma que o Senhor deu para ele. Mas voltando para a Bíblia, ainda quando o Senhor, Ele vai nos dar uma das armas que eu quero falar aqui nessa noite, nós vamos para o Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 9 e o verso 1, que diz assim, que tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios. Perceba que a Bíblia está dizendo que Jesus convocou 12, e esses 12, Ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Irmãos, perceba que há algumas seitas que pregam aqui, dizendo que isso aqui era apenas para aqueles apóstolos, apenas para aqueles discípulos que o Senhor estava falando isso. Isto é a pura mentira, isso aí não é verdade. O Senhor Jesus, Ele deixou esse poder e essa autoridade para mim e para você também como igreja. Para nós como igreja está disponível esta arma, que é o poder e a autoridade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não tenho medo de falar isso, sem sombra de dúvida. Eu entendo que a igreja do século 21, a igreja da atualidade, a igreja dos nossos dias, a maior necessidade da igreja, meus irmãos, não é ter mais bens materiais, porque graças a Deus, a igreja hoje, nós olhamos nos pátios das igrejas, graças a Deus, nós vemos a prosperidade do povo, nós vemos como Deus tem abençoado, carro novo, nós vemos, enfim, nós temos tudo, entendeu? Hoje, graças a Deus, nós estamos abençoados. Isto aí hoje não é necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja, nos dias que nós estamos vivendo, é de ter poder e autoridade da parte de Deus. Aleluia! E nós precisamos entender que isso aqui está disponível para nós como igreja. Eu e você, nós temos direito a esta promessa que o Senhor deixou para a sua igreja, dando poder e autoridade. Paulo, que escreve esse texto, ele entendeu muito bem o que foi isso, e ele tomou posse desta arma que o Senhor deixou para a igreja. Perceba, eu olho para a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, eu vejo que fala da igreja missionária. A igreja missionária, qual é a igreja missionária? A igreja de Antioquia. Esta é a igreja missionária. Perceba que a Bíblia vai dizer que nesse lugar havia doutores, havia profeta, havia as pessoas importantes, até descendentes de Herodes estavam lá, enfim, e aí ali estava Barnabé, estava e Saulo, e a Bíblia diz que servindo eles ao Senhor, ali eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito falou, o Espírito ainda fala, aleluia. O Espírito, ele falou à igreja: separa para a obra que eu tenho, separa esses dois para a obra que eu tenho. Quem? Separa Saulo e Barnabé, separa esses que eu tenho uma obra para eles. E eles chegando na igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia separa eles, e a Bíblia diz que eles são enviados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Perceba a ordem, irmão, a ordem das coisas. Primeiro o Espírito fala, a igreja ouve a voz do Espírito. O Espírito pede que separa, a igreja separa.
Agora a igreja manda, o Espírito manda a igreja enviar. A igreja envia. É o Espírito que está na direção. É o Espírito que está direcionando as coisas. E quando é o Espírito que direciona, tudo vai acabar bem. Quando é o Espírito que direciona, pode até começar meio confuso, até meio sem algumas pessoas entender, porque Deus é um Deus que muitas vezes Ele complica, e depois, se Ele quiser, Ele explica, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Agora perceba que quando começa a igreja a ouvir a voz do Espírito, quando a igreja começa a atender ao pedido do Espírito, vai dar tudo certo. No final, vai acabar tudo muito bem. Aleluia. No final, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos estão entendendo? Levante a mão e adore o nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo, é que tem que ter primazia no meio da igreja. É o Espírito Santo, é este que tem que ter total liberdade e primazia no meio do povo de Deus. A igreja de Antioquia, a igreja missionária, entendeu isso. A Bíblia diz que eles então enviam Saulo e Barnabé, enviam eles para a obra missionária. A Bíblia diz que eles chegam a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Perceba o nome desse homem, Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra. Havia um desejo desse homem ouvir a palavra do Senhor, mas opunha-se, se opôs Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter o reto caminho do Senhor? Pois agora, eis sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa, a escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que aconteceu, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Entenda aqui, meu irmão, eles são enviados como missionário, são enviados para pregar a palavra do Senhor. E este mágico, este judeu chamado Bar Jesus, sabe o que quer dizer Bar Jesus? Bar significa filho, filho de Jesus. Olha o nome desse homem, filho de Jesus. Agora perceba que dá a impressão que é um filho de Jesus. Como nós estamos vivendo nos dias de hoje, muita gente, a gente vai pregar o evangelho, vai evangelizar alguém, Jesus te ama, Deus te ama, meu irmão. Deus é Pai, Ele quer que você seja salvo. Deus, Ele ama você e Ele quer ser teu Pai. Mas todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Jesus. Não é o que você ouve na maioria das vezes das pessoas? Eles têm Jesus como Pai, tem Deus como Pai, enfim, é o que se ouve geralmente. E muitas vezes, até alguns de nós, acabam se conformando com isso, entendendo, parece que realmente é filho. Mas na verdade, irmão, Paulo é um homem que ele está cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Aqui está um homem dizendo, o nome dele diz que é filho de Jesus. Agora Paulo olha e diz: você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você não é filho de Jesus coisa nenhuma, você é filho do diabo. Você precisa mudar o teu caminho, você precisa mudar o teu comportamento, a tua atitude. Aleluia! E a Bíblia diz que esse homem estava cheio de malícia, cheio de engano, pervertendo os reto caminho do Senhor. Mas irmão, o que é bonito de ver, o que é maravilhoso de ver, é que aqui está um filho do diabo, cheio de engano, cheio de malícia, pobre coitado,
pobre coitado, escravo de Satanás. Mas também tem um homem cheio do Espírito Santo, um homem que entende, um homem que tem discernimento, um homem que enxerga com os olhos espirituais e vê que tem um dizendo ser filho de Jesus, mas é filho do diabo, está cheio de má intenção, cheio de engano, cheio de malícia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo tem esse discernimento. Eu preciso te falar nesta noite que todos nós, sem exceção, nunca estamos totalmente vazios. Nunca. Cheio alguma coisa, nós sempre estamos. Sempre nós estamos cheios de alguma coisa. Irmãos, existe pessoa que está cheio de arrogância, está cheio de orgulho, está cheio de prepotência, está cheio de si mesmo, está cheio de achismo, está cheio de tudo, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, toda coisa humana, está cheio de um monte de coisa. Mas o que me alegra ver é que o apóstolo Paulo está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se nós queremos ter poder e autoridade, nós temos que se esvaziar sim, de tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que o eu está na frente, tem que cair tudo por terra, aquilo tem que esvaziar, como se chegasse uma câmara de pneu, sabe? Você sabe o que eu estou falando, bem cheia, você chega com a faca e fura ela, uma bola bem cheia, você chega com a faca, fura ela, murcha na hora, sai tudo que está dentro dela. E assim Jesus quer fazer com nós, com a faca da sua palavra nessa noite. Ele quer esvaziar eu e você, Ele quer que nós se esvaziamos, Ele quer que nós murchamos, sim, mas depois Ele vai nos encher de poder e autoridade. Ele vai encher. Quantos querem ser cheios? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? O Ramalachure canta labachai. O que te rimalachure canta las. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do poder e da autoridade. Aleluia. Se você quer ter isso aqui, é possível. Se nós queremos, é possível. É promessa de Deus para mim e para você. Mas porém, todo eu tem que ir embora, está entendendo? Todo eu tem que ir embora. Todo eu, é Ele, é o Senhor que tem que comandar. É o Senhor que tem que prevalecer. É o Senhor que tem que ter primazia. É Ele que tem que ter o primeiro lugar. Porque não é eu que faço, não é você que faz, é Ele que faz. Somos apenas instrumento. Somos apenas instrumento. O que te rimalachure cantalas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, cheio do poder e da autoridade, nós vamos ficar cheio de amor pelas almas, vamos ficar cheio de paixão pelas coisas de Deus, nós vamos ficar cheio de vontade de orar, de jejuar, de buscar mais o Senhor. Nós, cheio do poder e da autoridade, nós vamos começar a viver as coisas de Deus, vamos começar a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Agora, quando começa a encher de nós mesmos, nós vamos dando prioridade para a carne, vamos dando prioridade para as coisas desse mundo aí, as coisas que beneficiam a nós mesmos, esquecemos da urgência da obra do Senhor. Mas eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja nesta noite que vai estar cheia do poder e da autoridade, vai sair com brasas vivas, lançando sobre essa cidade, ganhando alma para o Senhor. O que te rimalachure cantalas. Aleluia, aleluia. É bíblico, irmão, é bíblico. É Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18. É uma ordem imperativa da parte do Senhor, que fala pelos lábios de Paulo, dizendo assim: enchei-vos do Espírito. Aleluia, enchei-vos do Espírito. E a igreja do Senhor só vai conseguir ganhar essa batalha. A igreja do Senhor, ela só vai conseguir ir avante. A igreja do Senhor
vai conseguir vencer os demônios que têm se colocado diante da igreja nos dias que nós vivemos, se obedecer esta ordem: ser cheia do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Sendo cheia do Espírito Santo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, aí não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. Se tiver que morrer, morremos por amor ao Evangelho, mas estamos cheios do poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu vejo este homem chamado, aqui muda o nome dele para Paulo. Eu vejo esse homem como ele fez uso desta arma, do poder e da autoridade. Aqui ele assume o comando da missão missionária. Aqui ele assume a frente e ele vai. Desta feita agora, ele está na cidade de Filipos, no capítulo 16, aonde a Bíblia vai nos falar. No capítulo 16, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele chega na cidade de Filipos, e ali olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na cidade de Filipos. Atos 16 e 16. Aleluia! Quem sabe alguém vai dizer: agora esse irmão vai começar só a fazer leitura da Bíblia aí, né? Vai começar só a ler a Bíblia? Irmão, escuta aqui. Aqui é lugar de ler a Bíblia. Está entendendo? Aqui é lugar de ler a Bíblia. Se você quiser ouvir receita de culinária, é com a Ana Maria Braga. Se você quiser ouvir como é que mantém a forma e o corpo, é com o personal trainer que faz isso. Agora aqui não. Aqui é a Bíblia. Aqui é a palavra. Aleluia! É. Tem gente, irmão, que está invertendo o propósito do púlpito. Eu olho para a Bíblia, a única vez que fala em púlpito é no livro de Neemias. Foi feito o púlpito para Esdras pregar para o povo que estava vindo do cativeiro, o povo estava sedento, o povo sofreu no cativeiro, o povo ouviu a palavra até a madrugada. Do púlpito foi pregada a palavra. É daqui que é pregada a palavra. Este lugar é para pregar a palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nós saímos ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, Lucas escrevendo, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anuncio o caminho da salvação. Escuta o que está saindo aqui. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muito dia. Então, Paulo, já indignado, diga comigo, indignado, aleluia, voltando-se, disse ao Espírito, com letra minúscula: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aleluia! Escuta aqui, meu irmão. Esses homens, eles estavam indo para o lugar da oração. A Bíblia diz que esta jovem, ela vem como um instrumento de Satanás. E olha o que ela fala: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Falou tudo certo, servo do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da salvação. Agora o grande problema é que é o diabo que está falando. É o diabo que está falando isso aqui, está entendendo? E o diabo, irmão, por mais que tenha algumas igrejas que fazem entrevista com o diabo não tem que deixar ele falar. O diabo tem que usar o poder e a autoridade e mandar ele embora. Está entendendo? O apóstolo Paulo entendeu isso aqui. Eles estavam na cidade de Filipos e veio esta escrava, esta coitada dessa mulher, esta moça, que muita gente estava tirando vantagem sobre ela. Agora estão dando um elogio. Quem não gosta de elogio, né? Quem não gosta? Estão dando um elogio para os pregadores da palavra. Só que tem uma coisa: Paulo entendeu que era o diabo que estava falando. Aleluia! Parece que eu vejo Paulo pensando: Satanás, você pensa que vai me enganar? Satanás, você acha que vai fazer eu me ensoberbecer? Você vai fazer eu me achar? Não, eu vou te expulsar você desse pobre corpo. Eu vou te expulsar você
dessa pobre moça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Paulo na hora repreendeu aquele demônio na vida daquela guria, e na hora o demônio foi embora. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós como homens de Deus, você como mulher de Deus, como igreja do Senhor, tenha muito cuidado com os elogios, tenha muito cuidado com o passar de mão, tenha muito cuidado que isto aqui é muito perigoso, está entendendo? Quem é que não gosta de ouvir coisas boas? Todo mundo gosta, mas é o seguinte, nós temos que ter poder e autoridade, para que quando o diabo querer fazer algum elogio, ele está elogiando a princípio, mas é para trazer dano, para trazer problema, para trazer dificuldade e trazer confusão no meio do povo de Deus. O povo de Deus não tem nada com o diabo. O povo de Deus, na verdade, está aqui para colocar fogo na cola do capeta. Não tem coisa nenhuma com o diabo. O povo de Deus tem poder, autoridade, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala comigo, poder, autoridade. Agora diga para o teu irmão, isso aí Jesus tem para você. Fala, isso aí Jesus tem para você. Aleluia, Jesus tem. Nós não devemos fazer que nem os filhos de Seva. Sabe o que aconteceu com os filhos de Seva? Atos 19 e 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 19 e 15. Olha o que diz. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o que eles faziam? O que eles estavam fazendo? Entenda o que está escrito. Eles queriam expulsar demônio. Mas eles queriam expulsar demônio sobre o nome de quem? O nome do Jesus que Paulo pregava. Entenda isso. Filho de um sacerdote. 7 filhos de um sacerdote. Nenhum tinha poder e autoridade. Nenhum tinha. Irmão, numa família, seja 7, seja 5, seja 3, seja 2, se tiver um que tenha poder e autoridade, não tem capeta que vai querer dominar o território. Não tem capeta que vai querer trazer desavença no teu território. Uma pessoa com poder e autoridade é o suficiente para mandar o capeta embora. Infelizmente, na família de Seva tinha 7, mas nenhum tinha poder e autoridade. E foram querer expulsar o demônio em nome do Jesus que Paulo pregava. Olha o que o inimigo falou. Olha, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Ele perguntou. Diz a Bíblia que o espírito maligno saltou sobre eles e largou eles pelado e feridos. Foram todos correndo, fugiram, porque não tinham poder e autoridade. Que vergonha, meu irmão, que vergonha que passaram. Aleluia. Irmão, isto aqui, o crente tem a sua disponibilidade, esse poder e essa autoridade. Então, por favor, não deixe o demônio ficar zombando. Não deixe Satanás ficar dando uma de quem está vencendo a batalha, porque você tem esta arma. Aleluia. Se ele está fazendo ruaça lá na tua casa, chegue em casa hoje à noite e estenda a mão sobre a tua casa e diz: Senhor, eu tenho poder e autoridade. Senhor, todos os demônios que estão aqui querendo incomodar minha família, eu estou repreendendo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Você pode, porque Deus te dá poder e autoridade. E na tua casa, na tua família, você fará a diferença. Quantos concordam? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Marcos 16 e 17. O Senhor Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios. No nome de Jesus. Aleluia. 1 João 3 e 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Satanás tem causado muitos danos, tem causado muitos problemas, porque se João escreveu já na sua época: filhinhos,
já é a última hora. Então nós estamos nos últimos segundos hoje. Entenda que Satanás tem feito de tudo. Ele está mais do que nunca endemoniado como nunca teve. Porque ele quer acabar com a igreja. Ele quer acabar com o povo de Deus. E você está vendo tanta coisa que está por aí. Tanta inovação que surge nos dias que estamos vivendo. Mas é o seguinte: o poder e a autoridade não tem prazo de vencimento. Está entendendo? Não tem prazo de vencimento. Não foi os discípulos que a receberam e venceu. Agora não tem mais como fazer uso disso. Não, isso aqui está tão fresquinho, isso aqui está tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã, de manhã ainda. Isso aqui está tão atual para mim e para você. Você só continua essa vida frustrada. Você só continua olhando para dentro da tua casa e dizendo: não tem jeito, eu não consigo mais mesmo, não tem jeito, a coisa está indo de mal a pior, eu estou desanimando, eu estou querendo entregar os pontos, eu estou querendo largar a mão desta vida porque não adianta mais. E o diabo está escutando tudo isso, tá? O diabo está escutando tudo isso. E ele vai dizendo: eu estou conseguindo, eu vou continuar porque eu vou conseguir destruir, porque para isso eu vim. Agora quando você chega e usa o poder, usa a autoridade que Deus te deu, o diabo também escuta. Aí ele diz: opa, esse está armado, essa está armada, esse tem arma, eu vou correr. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus, chamando eles, deu poder e autoridade. Para quê? Para expulsar os demônios e para curar os enfermos. Aleluia. Poder e autoridade para expulsar os demônios e poder e autoridade para curar os enfermos. Aleluia. E que nesse poder e nessa autoridade os enfermos pudessem ser curados. A Bíblia relata em Atos capítulo 3, diz que Pedro e João subiam ao templo na hora nona, e estava lá aquele coxo de nascença, estava lá na porta do templo. Perceba que a Bíblia diz que Pedro fitou os olhos nele. Pedro olha, e primeiro ele fala o que ele não tinha, e depois ele vai fazer uso daquilo que ele tinha. Aleluia. Ele fala o que ele não tinha. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa aqui: eu estou armado. Eu estou armado, e eu vou usar esta minha arma aqui agora, na autoridade do nome de Jesus. Levanta e anda. Diz a palavra do Senhor que o cego levantou, o coxo, melhor dizendo, levantou, saiu saltando. Agora ele podia entrar no templo, entrou lá e foi louvando ao Senhor, foi adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Existem muitos coxos por aí, e nós temos poder e autoridade para profetizar sobre a vida desses coxos, e certamente eles vão entrar no templo aqui, saltando e pulando, adorando o nome do Senhor. Aleluia. Vai ter gente que vai dizer que é meninice, vai ter gente que vai dizer que é meninice. Importa, ele está no primeiro amor. Importa, Jesus fez grande coisa na vida dele, mas precisa o quê? Eu e você usar o poder e a autoridade para que isso aconteça. Quanto estão comigo? Adore o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada fala para nós, em Atos 9, 32 ao 35, a Bíblia diz que Pedro está na cidade de Lida. Um paralítico chamado Enéas, há 8 anos está acamado. Ele chega naquela cidade e vê a triste situação desse homem. Perceba que Pedro chega e faz uso da arma e diz: em nome de Jesus Cristo eu te digo, Enéas, Ele vai te dar saúde, levanta e anda. A Bíblia diz que na mesma hora ele se levantou e houve conversões naquela cidade. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós jamais devemos deixar de pregar sobre a cura divina. A cura divina, eu afirmo aqui que não vai levar ninguém para o céu. Está entendendo? Ninguém vai ir para o céu porque foi curado por Jesus. Não.
vai para o céu porque foi perdoado e lavado no sangue de Jesus. Isso é verdade. Agora entenda que a cura divina, ela não salva, mas ela abre a porta para a salvação. Vocês com certeza, muitos aí vão dizer: a minha família, alguém da minha família foi na igreja e Jesus curou ela, e depois disso nós começamos a frequentar a igreja e todos nós estamos servindo ao Senhor hoje, porque abriu a porta para a salvação. E aqui não foi diferente. Houve conversão na cidade de Lida, mas tem uma coisa, irmãos, está escrito em João 14:12, que Jesus disse: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e maiores ainda fará. Foi Jesus quem falou isso, está entendendo? Se fosse uma outra pessoa, nós seria tentado a dizer que a pessoa se enganou, seria tentado a dizer que a pessoa está equivocada, mas Jesus jamais se equivocou, nunca se equivocou, não. Agora, mas aí surge uma pergunta, você há de concordar comigo: o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje? Se Jesus falou isso aqui, ele está falado, irmão. Está falado que as obras seriam maiores ainda, porque ele deixou o poder e a autoridade para a igreja. E eu entendo pelo Espírito de Deus, por que nós não estamos vivendo isso aqui? Sabe por quê? É porque nós temos que se afastar um pouquinho da terra, das coisas do mundo. Temos que se desligar das coisas humanas e temos que se apegar mais com Deus. Temos que estar mais ligados na vertical do que na horizontal. Nós estamos muito parados na horizontal, estamos fixados na horizontal, e muitos de nós estão esquecendo de olhar para cima, para a vertical. É de lá que vem o poder, é de lá que vem a autoridade, é de lá que vem a unção, é de lá que as coisas vão começar a acontecer, porque vai descer de lá, é de lá que vai descer, aleluia. Então a igreja missionária dos dias de hoje, ela precisa primeiro, antes de se ligar na horizontal, tem que se ligar na vertical, tem que olhar para cima, e de lá vai vir esse poder, vai vir essa autoridade, e muitas vidas vão ser impactadas com o poder do Evangelho. Quantos acreditam? Adore o nome do Senhor. Aleluia. Eu preciso parar. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está nesse lugar. Paulo está mandando carta para a terra da filosofia, irmão. A carta que Paulo está mandando é para os entendidos, é para pessoas que têm conhecimento. Lá estão os filósofos, estão lá, os entendidos, humanamente os homens muito sábios. Só que tem uma coisa, Paulo vai dizer o seguinte: eu quero deixar vocês conscientes que eu não estou indo aqui com a minha força e com as minhas armas. Não, eu não estou indo com força humana aqui. Eu não estou firmado na minha força humana. Eu estou firmado em armas espirituais que o Senhor deu para mim. Aleluia. Ele fez questão de informar a igreja de Corinto a isso. Coitado do homem, coitado da mulher, que quiser enfrentar uma batalha espiritual com as suas próprias forças, vai ficar na lona. Vai ficar. Porque o diabo é um ser espiritual, e nós temos que lutar contra ele com armas espirituais. Tem gente que inicia uma batalha querendo lutar com a sua própria força, e esquece que não está lutando contra carne nem sangue, mas está lutando contra hostes espirituais. E por isso muitas vezes perde a batalha e desiste. Muitas vezes abandona, muitas vezes desiste, se dá por vencido. Mas Jesus falou conosco nessa noite, que nós temos que se armar. Ah, mas eu já estou armado. Se arme mais ainda, porque a batalha vai ficar mais ranhida ainda. Não temos promessa de dias bonitos, não temos promessa de dias de primaveras lindo para nós, não. Não, senhores. O negócio vai começar a apertar, irmãos. Eu falo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Vai chegar um momento que vai aparecer quem é quem de verdade. E aí está a importância
de nós ser revestido do poder de Deus. Não deixe que nada tome o tempo que você tem que ter com Deus. Não deixe. Não deixe que nada tire o tempo precioso que você precisa passar na presença de Deus. Não deixe. Porque esse mundo envolve tanto a gente, que falta tempo para fazer as coisas que Ele oferece. Imagina se vai sobrar tempo para você estar buscando armaduras em Deus. Você consegue essa arma através da oração, do jejum, da consagração ao Senhor. Ele está pronto a dar essa arma para mim e para você. Oh, Ramala Shure Cantalas. Joquete Rimala Shure Cantalas. Aleluia. Eu entendo porque Paulo teve sucesso no seu ministério, porque Paulo combateu o bom combate, sem se importar qual seria o seu final, porque a obra, a causa era nobre, e ele entendeu que precisaria estar preparado. Eu quero orar por crentes, com a permissão do pastor. Eu quero orar por crentes nessa noite aqui. Crente que entendeu que precisa ser revestido de poder e autoridade para enfrentar as afrontas de Satanás. Ramalashore cantalas. O que te rimalashore cantalas. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Pode vir, pode chegar mais próximo aqui, por favor. Pode chegar mais próximo. Aleluia. Você precisa estar preparado para esta batalha. Você precisa entender. Você precisa entender que a fúria de Satanás é muito grande, a fúria de Satanás. E você só vai vencer se você priorizar Deus na tua vida. Ao contrário disso, você vai estar vivendo uma ilusão. Você vai estar dentro da igreja questionando com Deus, sempre questionando com Deus, sempre questionando. Esta palavra que eu estou falando aqui, Deus tem um endereço para alguém aqui nessa noite. Deus mandou dizer o seguinte: para parar de questionar e começar a se armar. Deus é um Deus que não é para ser questionado, se nós temos entendimento que Ele tem autoridade, poder e soberania sobre todas as coisas. Não. Imagina Paulo questionando Deus. Eu não comentei aqui, não tive tempo, mas ele foi para a cadeia, apanhou, por quê? Porque no poder e autoridade de Jesus ele libertou uma escrava de Satanás, estava lá apanhando por causa disso. Mas eu não vejo Paulo questionando com Deus. Olha aí, Silas, olha aí. Estava pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, estava fazendo as coisas para Deus. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Se eu estivesse no mundo, se eu estivesse fazendo as coisas que não agradam a Deus, poderia estar acontecendo isso comigo. Mas estou fazendo as coisas para Deus. Eu não vejo Paulo dizendo: não vale a pena fazer as coisas para Deus, eu vou largar, eu vou entregar, eu vou abandonar. Não. Eu vejo Paulo cantando. Eu vejo Paulo cantando. Aleluia. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Colombo dilacerado, todo cortado, com os pés no tronco, mas ele está cantando um hino, e não é um hino qualquer, é um hino que acontece terremoto, é um hino que trema os alicerces, é um hino que mexe com Deus. Em nome de Jesus eu te digo: para de reclamar e comece a adorar a Deus. As coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a mudar.
Aleluia. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Os obreiros podem me ajudar? Podem me ajudar? Poder e autoridade. Esta arma Jesus tem para a igreja. Esta arma Jesus tem para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Vai falando com Deus aí, vai. Vai falando com Deus aí. Vai falando com Deus. Vai falando com o Senhor aí você. Vai, vai. Se você estava priorizando outras coisas até agora, fale com Deus. Se conserte com o Senhor. Diz: Senhor, eu vou priorizar o Senhor hoje. A partir de hoje a prioridade é